Oi, tô nervosa. Eu vou vir contar uma historinha para vocês, na verdade, que é a história da minha vida, né? Eu tenho um slide, será? Ah, eu tenho. Então, daqui a pouco. A Resampa... Não vem falar de mim. É assim, quando eu nasci, eu tive a sorte de nascer uma pessoa super elétrica, super muito louca. Então, desde criança, eu era aquela criança enérgica e tal. E aí teve um tio meu que uma vez virou para mim e falou assim: Paula, fica tranquila, cara. Tudo que você fizer na vida vai dar certo. Você é muito louca, você faz, não para quieta. E eu acreditei naquilo. Falei, beleza. Então, eu fui seguindo, né? Fui trabalhando loucamente, pensando nisso, que tudo que eu fizesse ia dar certo mesmo, né? E aí teve um outro momento na minha vida, quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos, que eu fui viajar sozinha. Primeira viagem que eu tinha, que eu fui fazer sozinha, estava fazendo um curso de semiótica. E aí eu fui para a praia sozinha, peguei um ônibus e fui. E aí eu cheguei lá, sentou um menino do meu lado e falou assim, eu estava lendo um livro da Lúcia Santaella. E aí ele sentou do meu lado e falou assim: Oi, tudo bem? Quem é você? Cara, pausa. Quando ele falou quem é você, eu falei: Oh, gente, como assim? E aí eu percebi um poder incrível, que naquele momento eu podia ser quem eu quisesse. Eu podia ser a Joana, eu podia ser a Isa, eu podia ser a Lúcia Santaella, que tinha escrito aquele livro incrível, eu podia ser quem eu quisesse. E aí eu entendi e cresci com essa cabeça de que eu podia ser quem eu quiser. Incrível. Eu falei, nossa, vou dominar o mundo. Coloquei metas na minha vida, super representativas. Eu falei, quando eu tiver 30 anos, eu vou ganhar 30 mil reais por mês e vou pesar 57 quilos. Como vocês podem ver, nenhum dos dois aconteceu. Mas tudo bem, estamos aí na luta. A gente vai ampliando as metas. E aí eu fui trabalhando e fui, enfim, alcançando meu espaço, né? Eu vim da área corporativa, estava na área corporativa e tal. E aí eu fiz 27 anos. E aí 27 anos, como muitos de vocês já sabem, quem já passou sabe que é uma crise danada, né? Quem não passou, gente, se prepara. Sério. Tem gente que passa rápido, tem gente que demora, tem gente que não cura nunca. Minha terapeuta fala que eu estou nela até agora. E aí eu larguei tudo, porque eu tinha um lance de... Eu gostava muito de andar pela cidade. Como eu cresci pensando que eu podia ser quem eu quisesse, eu fazia um monte de atividades. Então, eu corria pela cidade, eu fotografava pela cidade, eu gostava de conversar com os moradores de rua, eu gostava de entrar nos bueiros para entender o que tinha lá embaixo. E quando eu chegava no mundo corporativo, que era onde eu trabalhava e contava os meus hobbies, as pessoas falavam, meu, você é muito louca, né? E aí eu entendi, nessa crise dos 27 anos, que eu estava no lugar errado. E não sabia qual era o meu lugar, como todo mundo com 27 anos não sabe qual é o seu lugar. E aí eu peguei, vendi todas as minhas coisas e fui morar na Europa. Quando eu fui morar lá, fui estudar, fazer um sabático, maravilhoso. E aí eu cheguei lá, teve um momento muito importante da minha vida, que eu estava caminhando e aproveitando a cidade, que eu me deparei com uma exposição de arte, com uma exposição fotográfica. E essa exposição representavam famílias fazendo atividades de família. Então, tinha o pai com o filho pescando, a mãe com a filha acampando, as duas lendo um livro. E a hora que eu olhei para aquela exposição, eu dei uns passos para trás, assim, quase caí. Falei, gente, pelo amor de Deus, está tudo errado na minha vida. Tá tudo bem, eu estava na crise, mas eu percebi de verdade que estava tudo errado. Porque eu tentei, e alguém um dia me falou, eu mesmo me falei, e meu tio também tem parte de culpa nisso, alguém me falou que eu podia ser o que eu quisesse. E aí eu passei a vida inteira sendo um monte de coisa. Mas naquele momento, naquele exato momento, eu percebi que eu passei a vida toda sendo um monte de coisa que não era eu. E eu falei, cara, tudo errado. E aí eu não sei nada da minha família, vi aquelas fotos, né? E eu falei, gente, eu não sei nada da minha família, eu não sei nada da minha história, eu não sei nada de nada, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei para onde eu vou, se eu volto para o mundo corporativo, se eu não volto. E aí, já que eu tinha uns meses para ficar lá, eu comecei a desbravar a cidade. As cidades. E aí eu comecei a estudar a história da arte, comecei a estudar a história da cidade, comecei a ler os livros, comecei a perceber, comecei a notar que as pessoas que moravam lá, nesses lugares onde eu visitava, elas tinham um senso de pertencimento enorme. Elas são super patrimonialistas. Todo mundo sabia tudo o que acontecia na cidade, os eventos gratuitos, as exposições, quem que era aquela estátua. Eu falava, gente, como pode, né, essas pessoas estarem tão ligadas assim com o espaço urbano? E aquilo me inquietou. Eu falei, poxa vida, eu que estou aqui fora, estou tentando me reconhecer no lugar errado. Então, talvez eu precise voltar para o meu lugar. Eu preciso olhar para quem eu sou. Eu preciso olhar para a minha família, para a minha história.
Na época, estavam tendo as manifestações de 2013. E aí tinha um monte de gente falando nas redes sociais, eu quero sair do país, não sei o quê. Eu falava, não, gente, agora que o momento que o brasileiro está tentando se encontrar como gente, você quer sair daí, bicho? Não, eu quero voltar, eu estou nessa galera que precisa entender quem é. Queria muito voltar para lá. Tem um livro da Elizabeth Gilbert, que chama Comer, Rezar e Amar. Acho que todo mundo conhece, né? Ele é um best-seller. E ela simplesmente conta como que ela realizou a vida dela, sendo a pessoa mais feliz do mundo, viajando por 3 lugares diferentes e comendo macarrão, conversando com as pessoas e meditando. E aí eu fico refletindo, por que a Elizabeth Gilbert pode ser feliz nesses lugares? Por que as pessoas que leem esse livro se transportam para ali? E por que a gente não come, reza e ama em São Paulo? Por que a gente não pode viver dessa maneira aqui? Pensando nisso, eu escrevi um texto bem inquietante para um amigo meu, falando sobre essa minha inquietação, que eu achava que transcendia ao meu ser e que eu achava que todo mundo tinha essa inquietação, porque as pessoas não se conectavam com a cidade de São Paulo. E assim surge a Rei Sampa, em 2014. A gente começou a pensar como a gente achava essas pessoas. E aí a gente formou uma rede. Aí já tem bastante pessoas. Mas, há 2 anos e meio atrás, quando a gente descobriu que era um propósito de inserir as pessoas nesse meio urbano e de fomentar o sentimento de pertencimento, ninguém entendia o que a gente estava fazendo. Aí a gente começou a andar pela cidade, a gente começou a trocar as histórias de uma pessoa com outra pessoa, porque a sua história tem a ver com a minha, que tem a ver com a da minha mãe, que tem a ver com a do meu avô. Faz sentido para mim morar aqui por causa disso, por causa daquilo. E quando a gente foi ver, a gente tinha uma rede enorme de pessoas ao nosso redor. A Resampa não é uma ONG, não tem fins lucrativos, não tem nada. Nós somos um grupo de pessoas que valorizamos a nossa essência e que entendemos que estar aqui presente em São Paulo agora faz sentido para a gente, porque... E aí, cada um de vocês tem a resposta. No meio do ano passado, a gente recebeu um convite muito especial do Aprendiz, que era do Portal Aprendiz, que era como repensar a educação da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Pensando muito nas metodologias que a Rei Sampa utilizava, como as contações de história e o caminhar pela cidade. E a gente desenvolveu, junto com um grupo, várias pessoas, museus, ONGs e tal, nós desenvolvemos um trabalho que chama Rumo à Cidade Educadora, que é um trabalho que a gente aplica metodologias com crianças em escolas municipais para que as aulas sejam feitas fora da sala de aula. Então, hoje, a gente ativa mais de 100 alunos por atividade e a gente consegue colocar eles para fora da sala de aula para eles olharem para o espaço urbano e começarem a pensar, a entender por que aquilo faz sentido para eles. Pô, uma oportunidade ótima, né? Você imagina aquele bando de ser humanozinho tendo a oportunidade de olhar e se inserir num lugar, quando a gente fala de educação patrimonial, do patrimônio material e imaterial, daquilo que ele acredita que faz parte dele, faz parte do ser humano dele, que ele pode ser, e a gente pode evitar, com isso, várias crises dos 27 anos para muitas pessoas, e também fazer com que elas se tornem ainda mais presentes no espaço urbano, ainda mais como cidadão ativo, ciente da sociedade que vive. Tem uma frase do Manuel de Barros que eu gosto muito. Opa, não veio a frase. Tudo bem. Ah, está depois? Ah, está aqui. Que é: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Eu gosto muito dessa frase, porque quando as pessoas pensam em patrimônio, elas pensam em museu. Elas pensam, por que vocês falam de passado? A gente não está falando de passado, a gente está falando do presente. A gente está falando do que a gente pode... Como a gente pode se colocar como cidadão ativo e pertencente à cidade de São Paulo, aqui e agora? E tendo essa presença e sentindo essa presença, como é que a gente pode fazer bem para a nossa sociedade? Então, eu, que sou uma pessoa de 30 anos, consigo tirar 100 alunos de dentro de uma escola municipal para ter aula no topo do edifício Martinelli, com historiadores, com fotógrafos, trazer o poder público para perto dessas pessoas e fomentar esse diálogo, porque eu não sou educadora. Por que eu posso fazer isso? Quando as pessoas falam para mim, todo mundo pode mudar o mundo, eu falo, não pode. Não é todo mundo que pode mudar o mundo. Porque, para você mudar o mundo, tem que ter um propósito. E o propósito ele não vem assim, acordei, vou mudar o mundo. Não. A Rei Sampa demorou 2 anos e meio para entender o que a gente estava fazendo, que era educação patrimonial.
Agora, a gente sabe que faz sentido para a gente levar essas crianças para fora da sala de aula, porque elas contam para a gente que faz sentido. E quando a gente explica para elas que todo mundo que mora no centro, os seres humanos que estão ali, também são pessoas, eles estão naquela condução, enfim, por diversos motivos, quando a gente fomenta esse diálogo, é um aprendizado para mim também. Fomentar processos de educação é se educar sempre. Então, hoje, na nossa rede, a gente está no Facebook e no Instagram com uma rede de pessoas que, enfim, contam histórias para a gente se encontra de vez em quando para ampliar esse diálogo, a gente traz algumas pessoas super importantes, como fotógrafos, pessoal do poder público, para próximo dessas pessoas, para próximo de nós, para a gente entender qual que é a relação de cada um com a cidade, porque, com certeza, a pessoa que está sentada do seu lado, e se você ainda não teve a oportunidade de olhar bem fundo nos olhos dela, o faça até o fim desse dia, porque, com certeza, ela tem uma história com esse espaço urbano, com essa cidade ou com esse país para trocar com você. Tá? Bom, a gente tem quando eu falo de propósito e da realização, onde a gente quer chegar lá no fim, lá na ponta, algum dia, a gente quer inserir educação patrimonial dentro de todas as escolas municipais da cidade de São Paulo e de todas as outras cidades e de todo o Brasil, porque a gente entende que essas crianças, ampliando o seu sentimento de pertencimento, elas também se transformam, elas também estão se educando, elas também estão se formando como cidadão. Então, esse trabalho dos Cidades Educadoras foi reconhecido pelo MEC, já. A gente teve um apoio da Secretaria de Educação e a gente foi premiado no Congresso Internacional de Cidades Educadoras, agora em Rosário. Eu queria só fazer, voltando para essa frase, eu queria fazer um convite para vocês, além dessa troca de olhares e de vocês, enfim, conversarem entre si, de refletirem sobre o espaço urbano e como a cidade de São Paulo faz vocês serem os seres humanos que vocês são hoje. E nessa devolutiva, porque todo mundo aqui, quer dizer, eu imagino, eu pude, e eu imagino que muitas pessoas daqui, ou o pessoal que está assistindo a gente, pode morar fora da cidade, pode morar em Paris, pode morar em Roma, pode morar onde for. Foi para onde eu fui, e eu tenho certeza que muita gente já foi. Mas e quem não pode? Vai continuar olhando para a cidade como uma cidade hostil? Não digo que não é. A ReiSampa não é um trabalho em prol da cidade. A gente não está aqui falando, São Paulo é incrível. Não. Mas qual que é a sua São Paulo? Se você não pode sair daqui, ou se algum amigo seu não pode sair daqui, como a gente vai transformar esse lugar no melhor lugar do mundo? O rei de ReiSampa é de, ei, presta atenção, olha para si, olha para o seu meio. E queria deixar essa reflexão com vocês, de quando o Manuel fala lindamente que é preciso trazer o mundo, para mim fica muito que é preciso transver a cidade, e é preciso transver a nossa relação com esse espaço urbano. Não é todo mundo que acha que a cidade é para todo mundo. As pessoas da periferia têm medo de vir para o centro. Se a gente não tivesse esse convite para todo mundo, se todo mundo entender que aqui é o espaço de todo mundo, a cidade fica muito mais convidativa e a educação tem muito mais sentido. Hoje eu me coloco, né? Tenho aquela famosa frase, a gente está onde a gente se coloca. Hoje eu me coloco como cidadã paulistana, eu moro aqui, eu gosto muito da cidade e gosto muito de trocar as minhas experiências daqui, com as pessoas, e fazem sentido para o meu aprendizado, e eu sinto que faz sentido para o aprendizado dessas outras pessoas. Para saber mais, a gente tem as nossas redes sociais, o facebook.com/ReiSampa e o Instagram, e tem as minhas páginas pessoais, que estão aqui. Para vocês me encontrarem, é só procurar ou no Facebook ou no Instagram, facebook.com/Paula de São Paulo, que sou eu aqui, agora, neste momento. Obrigada.